Opa, vocês estão bem? Videozinho novo para vocês do canal, espero que todo mundo goste. Antes de começar, você vai clicar no like aqui, que senão você esquece, hein? Não deixa de clicar no like. Se inscreve no canal se for novo por aqui para não perder nossas obras diárias. E também comentem o que você vem achando desses vídeos maravilhosos que eu trago para vocês. Lembrando que seu apoio é sempre bem-vindo e se puder fazer aquele piquezinho pro pai para fortalecer o canal, o link para a contribuição fica no comentário fixado na descrição e deve ter um QR Code do seu lado esquerdo. Agora bora para o vídeo. Esse capítulo começa com uma energia densa negra que rodava igual um vórtex e todo o céu escuro. Nosso prota meio que flutuava em direção a esse vórtex de energia e parava no centro do céu escuro. Nessa hora desse vórtex, vemos que uma energia púrpura começa a sair e um relâmpago negro com raios de energia púrpura cai sobre nosso prota que sentia muita dor e grita enquanto tentava romper a barreira de cultivo. O figurante de cabelo verde lá Xin Yangshu grita: segundo o Jovem Lorde, essa é sua única chance. E vemos o segundo irmão em dúvida se deveria ou não parar nosso prota. E o cara fala: segundo o Jovem Lorde, se você conseguir atrapalhar ele agora, ele vai falhar em romper a barreira para o próximo domínio. O segundo irmão ouve isso sem palavras e então, tomando sua decisão, ele grita: parem ele a qualquer custo. Os dois guardas de sangue, ouvindo essa ordem, questionam: isso é sério? E vemos alguém gritando: Yangzam! Era que o He-Meng falando: você é um babaca! E o capirotinho ruivo fala, agindo todo bambambam como se esse velho mestre não existisse. O segundo Jovem Lorde resoluto grita: matem todos aqueles que ficarem no nosso caminho! E vemos seus subordinados partindo para o ataque, e o carinha de cabelo verde sorria muito e vemos o cadáver do outro figurante ao seu lado. Nosso prota irritado fala: Neng Sheng está morto. Xiangshu, você será o próximo. O figurante fala: Yang Kai, você não me assusta. Primeiro, rompa sua barreira antes de ficar falando que já venceu. E vemos nosso prota encarando ele. E então uma briga generalizada de figurantes começa a acontecer. O capirotinho, como um foguete, filho, sorrindo, parte para cima do figurante. E vemos em sua mão uma espécie de caveira de energia carmesim, acertando os figurantes cheios que começam a gritar, perdendo sua vida. A guarda de sangue do nosso prota canalizando muita energia em sua consciência divina e fazendo um ataque mental nos figurantes que gemiam de dor. E vemos todo o céu da cidade da guerra sendo afetado por essa técnica. E o figurante boladão Liu Lusong lá vendo isso sem palavras. Em dúvidas, ele olha para o irmão mais velho que levantava. O irmão mais velho fala: o segundo irmão está indo longe demais. E ele questiona: Jovem Lorde mais velho está pretendendo interferir? E partindo ele fala: sim. Como eu sou o irmão mais velho da família Yang, preciso resolver isso. E vemos o figurante encarando ele partindo, falando: Jovem Lorde mais velho, você é um homem de honra. Vemos uma grande batalha acontecendo no céu, que o He-Meng ajudando com tudo que tinha, e nessa hora ela olha para trás quando dois ataques passam por ela em direção ao nosso prota. Só que vemos que não era um ataque, era o irmão mais velho e seu guarda de sangue que param na frente do nosso prota. A loirinha em pânico grita: o que o Jovem Lorde mais velho pretende fazer vindo até aqui? E vemos o irmão mais velho nem a respondendo, falando: é sua vez, para seu guarda de sangue, que fala: entendido, e parte para o ataque. Vendo que entendeu a situação errada, ela se desculpa falando: muito obrigado pela ajuda, Jovem Lorde mais velho, e ele fala: disponha. E então, vemos ele olhando para nosso prota que parecia estar sofrendo muito enquanto tentava romper a barreira, e então ele puxa aquela bonequinha de voodoo, e vemos aquela jovem lá se contorcendo de dor, falando: isso dói, já estou aqui, não me aperte. Ela fica frente a frente com o nosso prota e fala: o que diabos você quer? Nessa hora, nosso prota nem consegue responder quando é atingido por outro relâmpago de energia e grita muito de dor na frente dela. Sem palavras, vemos que ele estava de mal a pior, então ele fala: me ajude e isso será seu. Toda reluzente, ela questiona: sério? Nosso prota joga pra ela a bonequinha, que fica brincando com o bichinho como se fosse uma garota sorrindo muito. Ela pergunta: você não tem medo que eu vá embora agora que me deu a boneca? Nosso prota olha pra ela e fala: sinta-se livre, mesmo sem a sua ajuda eu ficarei bem. Mas lembre-se, aqueles que ousaram me trair morreram no final. Ela fala: mesmo em um momento como esse você ainda está falando muito, e bufa pra ele cruzando os braços falando: mas hoje é seu dia de sorte, você fez a decisão certa, afinal eu não sou o tipo de garota que não cumpre o que promete. Me diga, o que você quer que eu faça? Nosso prota aponta falando: capture aquele figurante pra mim, e vemos ela olhando para o carinha de cabelo verde que gritava: você acha que vai conseguir me matar? Você ainda não rompeu a barreira para o próximo domínio e está querendo me capturar? Vá para o inferno!
A jovem que parecia ser infantil até agora, nessa hora faz uma risadinha muito maligna e então fala, isso vai ser fácil. E arremessa uma espécie de energia de água no figurante e nessa hora vemos ele sendo entrelaçado por essa energia questionando, hã? O quê? O que merda é isso? E então ele se vê preso em pânico e começa a se contorcer gritando, ah, não consigo me soltar! A garota totalmente maligna fala, vem até mim puxando ele só com a mão. E ele grita, segundo Jovem Lorde, socorro! Gritando muito enquanto ia em direção a ela. Ele fica frente a frente com ela que fala, pare de se contorcer, não vai conseguir se soltar. E ela dá um peteleco nele e fala, ele é tudo seu, jogando para nosso prota. Nessa hora vemos nosso prota segurando ele pelo pescoço como se fosse uma galinha. E ele fala, nono Jovem Lorde, me perdoe! E sorrindo, nosso prota fala, quem perdoa é Deus, eu passo cerol em figurante, filhão. E mais uma vez, vemos outro relâmpago caindo em cima do nosso prota de energia, mas nessa vez, ele usa o figurante como escudo, e vemos o carinha gritando muito totalmente machucado com o ataque do relâmpago. Nessa hora, nosso prota, sei lá, se joga mais energia nele, faz ele explodir em 1000 pedaços, filho, brutal, assustando todos os figurantes que viam isso lá de baixo. Um deles parecia ainda não compreender o que tinha acabado de ver, enquanto vemos só a mão do nosso prota, o figurante não sobrou nem pó. Cruzando os braços, agora com um sorriso fofo, a garota questiona, agora estamos quites? E nosso prota fala, sim. Nessa hora, mais um relâmpago cai em cima dele, só que agora não tinha figurante para ele usar como escudo e ele grita muito de dor. E vemos que a dor foi muito intensa, que 2 quadros de dor apareceu, fi. O segundo irmão questiona, irmão mais velho, isso significa que vai ficar ao lado do meu nono irmão? O mais velho fala, você estava protegendo Nansheng e Changshu para o nono irmão não pegá-los. Além disso, você está tentando atrapalhar o nono irmão de ficar forte. Como irmão mais velho, não posso ficar sentado e ignorar isso. Se a situação fosse inversa, eu protegeria o segundo irmão para que conseguisse romper para o próximo domínio, deixando o segundo irmão sem palavras. Nessa hora vemos nosso prota sombrio, quando sua energia vai às alturas, fi. Parecia que todo o universo ia se desfazer só com ele rompendo de camada, fi. Nessa hora vemos o segundo irmão sem palavras e os figurantes que eram banhados por essa energia do nosso prota gemendo de dor. O segundo irmão fica com raiva olhando isso e vemos o tesoureiro Meng ao longe olhando tudo falando, o que exatamente está acontecendo com esse pirralho? Para onde foi o Qi Yang Huan dele? Deve ser por causa do Qi maligno. Sua discípula questiona, ele corre perigo, mestre? O tesoureiro Meng fala, eu não sei, ele deveria ter perdido a razão, talvez, para não conseguir controlar essa explosão de energia que está saindo do corpo dele. E vemos que essa energia que estava saindo do corpo do nosso prota estava confundindo a mente dos figurantes, que ficavam possessos de raiva e atacavam uns aos outros. O tesoureiro fala, as coisas não vão ficar boas se continuar assim. Se todas as pessoas da Cidade da Guerra tiverem suas mentes corrompidas por causa de Yang e Kai, ele se tornará alvo para aqueles fantasmas. O rompimento de uma única pessoa está afetando toda a cidade. É como os mitos antigos. E vemos que a energia do nosso prota banhava toda a Cidade da Guerra e todos os figurantes que foram banhados por ela estavam enlouquecendo, atacando uns aos outros. Nessa hora vemos que o tesoureiro Meng, que estava canalizando energia, percebe algo e resmunga. Ele fala, droga, isso finalmente alertou eles. A garota questiona, alertou quem? O tesoureiro fala, aqueles fantasmas velhos. Volte para a mansão, as coisas não vão ficar muito seguras por aqui. E ela fala, não quero voltar. Seu mestre fala, não se preocupe, vou trazer Yang e Kai em segurança. Ela fala, mestre, se você não conseguir trazer ele de volta, então sua discípula vai cometer suicídio. E ele fala, esse pirralho é realmente muito problemático, enquanto encarava nosso prota. E vemos que no centro disso tudo, nosso garotão estava sentindo muita dor. E então alguém chega falando, já chega! Eram os anciões da família dele. O mais velho fala, saudações, 8 anciões, e vemos o ancião não respondendo e lançando um tipo de habilidade no segundo irmão, e então seu olho começa a ter um triângulo de energia. O ancião fala, incapaz de suportar um pouco de Qi maligno, você acha que está qualificado para ser um descendente da família Yang tendo uma força mental tão fraca? E o segundo irmão, com vergonha, fala, o descendente desapontou o ancião. O ancião, olhando para o irmão mais velho, fala, você não é ruim, e ele fala, o ancião é muito gentil. O outro amigo dele fala, aquela garotinha também não é nada mal. E vemos o outro de cabelo branco falando, mas é claro, ela é da minha família Kyu. Kyu Himeng fala, saudações, grande ancião, poderia me dizer o motivo dos 8 anciões terem vindo aqui?
O de cabelo branco da família Kyu fala: se você quer saber, deveria perguntar para o irmão Yang. Tudo isso foi causado por um membro de sua família. E vemos o ancião Yang lá, olhando para o nosso prota que estava tentando romper de camada. O capirotinho, ruivo sorrindo, nesse instante vem correndo falando: velhote, apenas volte e fique sentadinho e não atrapalhe. Não pense em nada de errado do meu jovem mestre, ou eu não vou ser tão educado. E vemos ele parando os anciões, que ficam em choque olhando para ele. O ancião da família Yang fala: a habilidade de cultivação do mal dele foi você quem ensinou? E o capirotinho ruivo fala: esse velho mestre não tem qualificações necessárias para ensinar o jovem mestre. Tudo isso é um resultado da sua própria cultivação. É uma bênção a sua família Yang ter alguém como jovem mestre. Vocês deveriam cuidar dele, o futuro de sua família vai depender do jovem mestre. E vemos o ancião em choque e então falando: ridículo, canalizando energia para atacar. Vemos que ele foi louco e atacou o capirotinho ruivo, que se defende facilmente sorrindo. E vemos os anciões pensando: como ele conseguiu resistir a esse ataque? Que o Himeng fala: senhor Yang, Yang Kai está nesse momento rompendo. Se tiver algo que gostaria de dizer para ele, pode me falar, eu passarei as suas palavras para ele. E vemos nosso prota lá no meio da energia sofrendo para romper, e o ancião Yang olhando para ele sem palavras. Um outro ancião fala: irmão Yang, esse garoto está sendo consumido pelo Ki do mal. É uma pena que alguém com um grande futuro tenha caído no caminho errado. E o outro fala: como é possível existir tanto Ki maligno dentro do corpo dele? A quantidade de energia que ele liberou é equivalente à quantidade de um mestre no auge da alma nascente reservou. Parece que ele está praticando essa cultivação do mal há um bom tempo. O outro ancião fala: irmão Yang, o que você vai fazer? Se apresse e tome sua decisão. Se você o deixar continuar com isso, as milhares de pessoas da Cidade da Guerra vão acabar caindo no caminho do mal. Mesmo que ele seja um membro da sua família Yang, perder uma vida ainda é aceitável. E o ancião fala: não se atreva a me falar o que eu devo fazer. Que o Himeng questiona: senhor, o que você está planejando fazer? E nessa hora vemos ela ficando imóvel quando algum tipo de energia invisível para todos os movimentos de seu corpo. Era o ancião da sua família falando: isso é um assunto da família Yang, não interfira. Ela pensa: eu não consigo mexer o meu corpo. Nessa hora vemos o gordinho chegando falando: ancião, eu tenho algo para falar. E também vemos ele parando no meio do caminho tendo suas ações limitadas. O ancião de sua família fala: você também, cala a boca, pirralho maldito. Nessa hora vemos todos os amigos do nosso prota, seu primo, as duas gêmeas lá parando na frente do nosso prota, e o ancião fala: saiam da frente. O primo do nosso prota fala sobre as intenções do senhor: você poderia, por favor, nos explicar? E vemos o amigo que o nosso prota fez na montanha do Nether, a garotinha de cabelo rosa do Vale por Plefen, as mulheres da seita só de mulheres, e o ancião fala: Yang Kai é tão importante assim? E o ancião da família Kyu fala que mesmo nesse tipo de situação, ainda existem muitas pessoas com coragem para protegê-lo. O ancião da família Yang, que estava calado até agora, fala que está pretendendo pará-lo antes que ele rompa a barreira, e alguém grita questionando: por quê? Era seu primo falando: se o rompimento da barreira for parado à força, toda sua cultivação vai ser destruída. Isso vai transformá-lo em um humano comum. E o ancião responde que ele já foi consumido pela prática do mal. Se ele conseguir romper a barreira para o domínio da alma nascente, não será mais uma pessoa que vocês conhecem. Nossas 8 grandes famílias são inimigas mortais do mal que existe nesse mundo, e nenhum capiroto vai nascer em nossas famílias. Seu primo fala: isso não é apenas uma especulação do que pode acontecer? E o ancião fala: isso é a experiência desses velhos mestres. Nós já vimos isso acontecer muitas vezes no passado. Não é como se ninguém entre as 8 grandes famílias não tivessem treinado um Ki do mal. O primo ainda fala: só porque isso já aconteceu no passado não significa que vai acontecer agora. E o ancião fala: esse velho mestre não vai ficar debatendo teorias com você. Além disso, você não é qualificado para questionar meu julgamento. E o primo grita que acredita que o irmão Yang Kai vai controlar o seu coração e não vai cair no caminho do mal. E as duas irmãs também falam que acreditam nele, e todos os figurantes falam que também acreditam. O segundo irmão, assistindo isso, pensa incrédulo: o relacionamento que eu tenho com meus aliados é apenas por interesse. Mas o pessoal que está apoiando o nono irmão está fazendo isso por vontade própria. São verdadeiros amigos que nunca abandonariam ele mesmo quando estiver passando por momentos difíceis. O irmão mais velho fala: ancião, nesse momento, mesmo que o nono irmão esteja liberando muito Ki do mal, eu mesmo vi que ele ainda não perdeu sua razão e nem mesmo seu comportamento mudou. O ancião fala: você não tem permissão para falar. O primo grita: se o senhor quer parar o irmão Yang para não romper a barreira, então vai ter que passar por nós. O velho fala: só vocês? Nessa hora alguém grita: se eles não forem o suficiente, o que acha de nos juntarmos também? E vemos nessa hora alguém exalando muita energia.
era Tu Feng e todos os guerreiros de sangue da família Yang falando: habilidade do sangue do tirano furioso. Os anciões gritam: imprudentes, vocês se esqueceram quem são? Os guerreiros de sangue falam: desde que o pavilhão dos anciões decidiu que serviríamos ao jovem Lorde, então é normal para nós protegê-los em momentos de necessidade. O ancião nessa hora em pânico fala: para vocês a segurança dele é mais importante que a honra da família? E a guarda Yu Xian fala: ancião, de acordo com a decisão do pavilhão dos anciões, agora somos leais apenas ao pequeno jovem Lorde e não à família. Se algo for acontecer com ele e nós ficarmos sem fazer nada, não conseguiríamos viver com essa culpa. Espero que o ancião entenda o motivo para proteger ele hoje. Carvalho, tudo foi uma jogada de mestre do nosso prota lá atrás, velho. Vemos um impasse no céu e os anciões questionando: vocês ousariam ir contra nós? Quanta tolice! Tu Feng fala que não tem intenção de agir de forma desrespeitosa, mas se os senhores decidirem atacar o jovem Lorde, eles vão parar todos. O ancião irritadíssimo grita: mesmo se lutarem todos juntos não vão poder me parar. E nessa hora uma sombra fala: e se esse velho mestre estiver junto, assustando os anciões? Era o tesoureiro Meng, que só de olhar para ele deixa os anciões em pânico. Eles pensam: um mestre no auge da alma nascente? Mas ele não parece ser alguém tão fácil de lidar. Como é possível um cultivador no auge da alma nascente ter um profundo conhecimento do dom marcial? Nessa hora, uma figura há muito tempo desaparecida dá suas caras falando: também tem esse velho mestre aqui. Era o líder do pavilhão celestial. E o ancião da família Yang, em pânico, pensa: um mestre acima da alma nascente? Um mestre acima da alma nascente estava se escondendo na cidade da guerra, bem debaixo dos nossos narizes. O tesoureiro Meng fala: eu já sabia que você estava aqui na cidade da guerra. Não poderia ter esperado um pouco mais para aparecer, era o meu momento de brilhar. E o mestre do nosso prota fala: muito obrigado, irmão Meng. Dessa vez não podia deixar você lidar com todo esse problema sozinho. E o tesoureiro Meng sorrindo fala: eu sei. O líder do pavilhão fala: também gostaria de agradecer de coração ao irmão Meng por ter me ensinado sobre o dom de artes marciais durante tantos anos. Mesmo eu tendo rompido, todas as dúvidas que eu não entendia ficaram mais claras após ter clareado a minha mente. O tesoureiro Meng sem graça fala: ei, deixa disso, entre nós dois não precisa ser tão educado, e os anciões que assistiam tudo isso ficam em pânico. O ancião da família Kyu questiona: podemos saber o nome dos dois senhores? O velho Meng se apresenta como Meng Huia e ele era o tesoureiro do salão de contribuições do pavilhão celestial, deixando os figurantes em pânico pensando: tesoureiro do salão de contribuição? Um tesoureiro qualquer possui um entendimento da cultivação tão profundo? O pavilhão celestial estava escondendo um monstro sem alguém saber? E então um ancião questiona: e você? E vemos o velhote líder se apresentando como o líder do pavilhão celestial, fazendo todo mundo gritar: Ling Taishu! Totalmente assustado. O ancião da família Kyu fica em pânico pensando: esse homem nasceu em uma seita de segunda categoria qualquer e mesmo assim foi capaz de romper para um domínio acima da alma nascente? Ling Taishu rompeu faz pouco tempo. Como é possível que a sua compreensão do dom marcial seja mais profunda que a nossa? Ele fala: então é o irmão Ling, eu estava por algum tempo querendo me encontrar com você. E vemos o velho Ling falando: você é muito gentil. Se formos levar a idade em consideração, vocês são como senhores para mim. Ser chamado de irmão é uma grande honra. E vemos o ancião falando: o irmão Ling é muito modesto. Um ancião fala: aqueles que romperam para um domínio acima da alma nascente não precisam discutir idade, somos todos iguais, mesmo tendo uma geração tão caótica. E vemos o outro falando: concordo, sorrindo. O ancião da família Yang fala: qual é o motivo para o irmão Ling aparecer em um momento como esse? E o velho fala: é óbvio que vim por causa desse pirralho. Não importa o que vocês digam, eu ainda sou o grande mestre dele. É o meu discípulo que está em um momento crítico em seu rompimento para a alma nascente, então é óbvio que eu apareceria. E vemos nosso prota no meio da energia rompendo de domínio, e o velhote da família Yang questiona: você está aqui para protegê-lo? E ele fala: sim, assustando o velho da família Yang, que olha para todos os figurantes que estavam em sua frente. Os guerreiros de sangue, as duas gêmeas, o capirotinho ruivo que sorria muito, e pensa: para esse conflito, as nossas chances de vitória são muito baixas. Ling Taishu fala: queridos irmãos, o que acham de ouvir a minha sugestão? O velho da família Yang fala: por favor, irmão Ling. Ling Taishu fala: queridos irmãos, o motivo para quererem parar ele antes que consiga romper para a alma nascente é porque estão com medo de que ele fique muito forte ou seu coração fique corrompido e ele caia no caminho do mal, certo? E vemos o capirotinho ruivo falando: aqueles que não conseguem controlar a sua própria força se tornam escravos dos verdadeiros demônios. O que importa se ele cultiva habilidades do mal? O que há de errado em uma pessoa utilizar o Ki do mal? Tudo isso são apenas maneiras para se tornar mais forte.
Cada cultivador busca sua força de formas diferentes, mas declarar que apenas os métodos de vocês são certos, então você nega os dos outros. E então, estalando a língua, fala: é isso que conhecemos como sendo alguém ignorante, e vemos a garotinha aparecendo atrás dele falando: fale mais alto, se você ficar cochichando assim, eles não vão te ouvir, assustando o velhote que fica em pânico e se vira falando: garotinha, não venha conversar com esse velho mestre como se fôssemos amigos. Acha que eu não sei sua verdadeira origem? E ela assustada também questiona: você realmente sabe? Sorrindo ele fala: hehe, é claro que esse velho mestre sabe. Não existe nada que esse velho mestre não saiba, aquele velhote do Meng Hua também sabe. A garotinha fala: senhor, vem aqui. E ele fala: ei, não me puxe. E vemos o irmão mais velho. A garotinha questiona: senhor, você sabe como posso voltar? E o capirotinho ruivo questiona: por quê? Você não sabe o caminho de volta? Chorando ela fala: sim, eu estou presa aqui por um bom tempo tentando encontrar uma forma de voltar. Senhor, se você souber, poderia me dizer, por favor? O capirotinho encara ela cruzando os braços falando: hehe, não vou te dizer, deixando ela em choque. Ela questiona: por que não? E ele fala: porque no momento tem que esperar nosso jovem mestre. E ela questiona: esperar por ele? Você acha que ele vai conseguir romper sem cair no caminho do mal? E o capirotinho fala que se o jovem mestre não conseguir, então ninguém mais vai conseguir. Olhando para nosso prota, ela fala: se for ele, talvez seja possível. O capirotinho fala que se seu palpite estiver correto, no mínimo daqui 3 anos e no máximo 10, o jovem mestre vai conseguir alcançar. E ela em choque questiona: tanto tempo assim? Sorrindo ele olha para ela falando: se você quiser voltar, vai ter que esperar. Mas se o jovem mestre vai estar disposto a te levar junto, não é algo que eu possa te dizer. Afinal, vocês não têm um bom relacionamento. E ela lembra do nosso prota como se fosse a encarnação do mal. E o capirotinho fala: sabe, o jovem mestre é muito vingativo. Se curvando ela fala: espero que o senhor possa me ajudar. E sorrindo ele fala: mas é claro. Mesmo que o jovem mestre seja muito rancoroso e busque vingança por qualquer coisa, ele ainda é muito fiel com seus amigos. Você está há um bom tempo observando ele na Cidade da Guerra, então você já deve entender como funciona o temperamento dele. E ela, compreendendo, balança a cabeça resoluta. O capirotinho fala: como você entendeu, já deve saber o que fazer, certo? E ela resoluta fala: eu sei, preciso fazer com que ele me veja como sua amiga. Sorrindo, o capirotinho fala: hehe, o jovem mestre é sempre muito gentil com mulheres, especialmente com as mais lindas. E quanto a isso, você não terá nenhum problema. Considerando a sua origem, formaria um casal perfeito com o jovem mestre. Em todo caso, trabalhe duro. E ela se vira irritada falando: que merda você está dizendo? Como pode esse caipira ser compatível comigo? Sorrindo, o capirotinho fala: hehe, após 10 anos você não estará mais qualificada para dizer isso. E vemos nosso prota meio que quase rompendo. Todo mundo encara isso e Ling Taishu questiona: é apenas a minha opinião, mas mesmo após ele romper para a alma nascente, o seu coração não vai ser afetado. O ancião Yang questiona: por que acredita nisso? E Ling Taishu sorri falando: haha, porque ele cresceu sob minha supervisão. Eu conheço ele bem melhor do que qualquer um de vocês. Um dos anciões fala: o que o irmão Ling disse é verdade. E o ancião da família Kyu questiona: mas e se não acontecer conforme você está dizendo? Ling Taishu diz que se isso realmente acontecer, os queridos irmãos não vão precisar fazer nada, porque ele mesmo vai resolver o caso. Afinal, ele já permitiu que esse tipo de situação ocorresse em sua seita, e não vai acontecer uma segunda vez, e vemos os anciões o encarando e Ling Taishu terminando. Com isso dito, porque os queridos irmãos não esperam um pouco, o ancião fala: ótimo, vamos seguir conforme o irmão Ling disse. Após ele romper, se a personalidade dele mudar, então deixaremos que o irmão Ling cuide do assunto. Ling Taishu fala: fique tranquilos, se isso acontecer, eu mesmo vou destruir a cultivação dele. E o ancião da família Yang mais feliz fala: concordo, também não iria querer que ele morresse. Nessa hora, vemos os dois velhos, Ling Taishu e o tesoureiro Meng, do lado enquanto nosso prota estava envolvido no vórtex de energia maligna e púrpura. Agora me fala, família, nosso prota tá rompendo apenas pra alma nascente e já tá com todo esse alvoroço. Imagina quando ele romper pra transcendência, velho. Quero nem ver. Mas é isso. Fica aí com as imagens dos domínios que apareceu no Mauá até agora para você não ter dúvida, o nível das pílulas e os físicos especiais que também já apareceram. Eu vou ficando por aqui, espero que todo mundo tenha gostado. Se não deixou o like até agora, deixa agora antes de sair do vídeo, seu canalha. Se inscreve no canal para não perder nenhum das nossas continuações e nossos vídeos diários e comenta aí o que você vem achando do nosso canal. E se puder fazer aquela doação, aquele pixinho para ajudar e fortalecer o canal, o link fica no comentário fixado, primeirinho aqui embaixo, na descrição. E desse lado esquerdo deve ter um QR Code também, que é só apontar o celularzinho e fazer o Pix. Um beijo e até amanhã.